Graça e paz. Hoje é o nosso primeiro dia da campanha de jejum e oração. E eu quero deixar uma palavra para a sua vida, para você meditar. E a palavra que nós leremos hoje está localizada no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que diz: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Bom, muitos conhecem essa história, a história de Jonas, em que Deus deu uma ordem para ele profetizar sobre a cidade de Nínive, porém ele fugiu, seguindo uma outra direção, seguindo outro rumo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema da nossa mensagem de hoje é fugindo de Deus, fugindo de Deus. E eu quero perguntar para você, não parece estranho um profeta fugir da presença de Deus? Vocês não acham estranho isso? Vocês não acham que é muito estranho Jonas tomar esse tipo de atitude? Será que nós também nunca tomamos alguma postura desse tipo? Nós tomamos algum tipo de atitude parecido com a postura de Jonas? Será que em algum momento nós também já não fugimos de Deus? Deus mandou a gente ir para um lugar, fazer uma coisa, nós fizemos outra? Eu quero que você saiba que os primeiros humanos, ou seja, Adão e Eva, também agiram igual a Jonas. Eles pecaram, a Bíblia relata que eles pecaram, que eles falharam e eles se esconderam de Deus. É incrível porque os seres humanos sabem que não tem como fugir da presença de Deus. O Salmo 139, ele fala isso, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Né? Ou seja, nós não podemos fugir da presença de Deus. Mas na prática, nós achamos que dá sim para fugir. Na prática, nós continuamos agindo dessa mesma forma, achando que dá para fugir de Deus. Porém, né, é fácil nós lermos o livro de Jonas, nós julgarmos ele, porque assim, nós lemos o livro de Jonas e costumamos julgar aquele profeta, como se nós não fôssemos fazer ou se nós não fizéssemos algo parecido com ele. Mas a verdade é que existe sim grande chance de nós já termos feito coisas que Jonas também faz, né, ou fez. Porque se eu perguntar aqui para vocês, quantas vezes Deus colocou em nosso coração algo para você fazer e você simplesmente não fez? Quantas vezes será que Ele falou para a gente perdoar e simplesmente a gente não perdoou? Ou quantas vezes Deus falou para a gente estender a mão para alguém, para ajudar alguém, e a gente simplesmente fingiu que não ouviu, passamos ali por aquela pessoa necessitada, Deus falou no nosso coração, nós sentimos a presença de Deus, sabíamos que devíamos fazer aquilo e simplesmente não fizemos. Ou quantas vezes será que Deus já não falou para nós assumirmos uma função, um cargo ou um compromisso e nós simplesmente recusamos? Às vezes o pastor chega até nós, fala conosco, demonstrando que confia em nós em relação a determinada função, ou Deus mesmo fala que confia, sabe, aquele cargo nas nossas mãos e nós simplesmente fugimos. Sabe, meus irmãos, Deus, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas limitações, sabe das nossas aflições, mas, infelizmente, tem sido uma realidade as pessoas fugirem da presença de Deus. E o que será que costuma nos levar a fugir de Deus? Por que será que fugimos quando nós sabemos exatamente o que nós devemos fazer? Nós passamos pela necessidade, sabemos o que temos que fazer e fugimos. Sabemos que temos que estender a mão, sabemos que temos que ajudar e simplesmente não ajudamos. Por que será que nós fugimos quando nós sabemos exatamente quando a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer? Bom, a palavra de Deus, ela nos mostra alguns motivos que foram usados ou que são usados, né, para fugirmos de Deus, né, para que os homens fujam de Deus. Eu quero apresentar eles aqui para vocês. Eu vou apresentar para vocês 3 desses motivos. 3 motivos muito comuns, podem existir outros, mas eu quero falar para vocês 3 motivos muito comuns que levam as pessoas
a fugir da presença de Deus, fugir das missões ou da missão que Deus tem dado ao homem, tem dado a nós. O primeiro motivo que leva uma pessoa a fugir da presença de Deus, fugir da missão que Deus tem dado, é o medo de se frustrar. Ou seja, fugimos porque temos medo de nos frustrarmos. Esta foi a causa da fuga de Jonas. Ele acreditava que, se atendesse o pedido de Deus, ele não teria o resultado que ele queria. Então ele achava assim que ele poderia se frustrar. Ele sabia que, se ele fizesse como Deus mandou, ele sabia que não teria o resultado que ele buscava. Ele ficou triste porque realmente aconteceu isso com ele, e ele desabafou com Deus, como a gente sabe no capítulo 4 fala sobre isso. E quantas vezes nós já desistimos de cumprir a ordem ou um chamado, porque nós acreditamos que o nosso esforço vai ser em vão? Quantas vezes a gente falou assim, olha, eu não vou fazer porque eu acho que, poxa, é besteira, não vai dar certo. Quantas vezes será que nós deixamos de ajudar alguém porque achamos que não tem mais jeito, né? Olhamos para aquela pessoa e falamos assim, esse aí não tem mais jeito, não. Ou quantas vezes nós já deixamos de orar por alguém porque achamos também que não vale mais a pena. Às vezes nós temos até parentes, familiares nossos, que simplesmente deixamos de orar por eles, de interceder para que aquela pessoa se converta. E por falar em se converter, quantas vezes nós deixamos de falar de Jesus para alguém porque achamos que nada ia acontecer? Quantas vezes nós não aceitamos uma missão, ou um chamado, ou um cargo, ou uma função, ou um compromisso, simplesmente porque achamos que fazendo ou não fazendo não vai mudar em nada? Às vezes, infelizmente, o medo nos frustra, né? O medo nos domina, e aí nós fugimos. Eu quero perguntar para você, você já fugiu por medo de se frustrar? Você já fugiu por achar que nada ia dar certo, ou que não valia a pena? Você já fez isso? Já aconteceu isso na sua vida? Eu quero falar para você que nós só nos frustramos porque nós baseamos as nossas vidas em coisas que são falhas, em coisas corruptíveis. Se nós basearmos as nossas vidas em coisas corretas, em coisas que não vão falhar, com certeza não haverá frustração. Porém, só existe uma coisa, né? Só existe uma pessoa, na verdade, que nunca vai falhar conosco. E esse alguém é Deus. Esse alguém é Jesus. Deus nunca vai falhar conosco, então Deus nunca vai nos frustrar. E a única coisa que Ele quer da gente é que a gente vá. O problema é que muitas vezes nós estamos focados no resultado. A frustração, ela acontece porque nós ficamos focados no resultado, em achar que não vai dar certo, em achar que não vai acontecer nada de bom com aquilo que eu vou fazer. Mas a única coisa que Deus quer que a gente faça é que a gente vá. A gente vá, porque o resultado não é nosso, o resultado é com Ele. Vai ser do jeito dele, vai ser de acordo com a vontade dele, não de acordo com a nossa vontade. Então a gente não pode simplesmente se apegar a resultados, porque o que a gente precisa realmente se apegar é a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus. Ou seja, não seja igual a Jonas. Não fique com medo de se frustrar. Então apresentei aí o primeiro motivo que leva as pessoas a fugirem de Deus, que é o medo de se frustrar. Outro motivo que leva as pessoas a fugirem de Deus é o medo de falhar. Medo de falhar. Fugimos porque muitas vezes temos medo de falhar. Medo de não conseguir cumprir com o propósito. Medo de simplesmente de não nos acharmos capacitados, de não nos acharmos competentes, por não sabermos falar, por achar que nós faremos tudo errado, porque não somos dignos. Tem muita gente que às vezes acha que não é digna. Infelizmente tem muitas pessoas assim, como Pedro. Pedro passou por algo do tipo. Após a ressurreição de Jesus, nós sabemos que antes da ressurreição de Jesus, Pedro negou Jesus. E agora Jesus ressuscita e Pedro se encontra agora envergonhado, indigno. E quando Pedro está na praia, Jesus aparece para ele. E sabe qual é a atitude de Pedro quando ele reconhece Jesus? Quando ele percebe que diante dele está Jesus? Pedro tenta fugir. Mas Jesus, ele convida Pedro a ficar com ele, para comer com ele. Eu quero falar para você que se você se sente indigno, se você acha que o pecado está acusando você de alguma coisa,
se tem alguma coisa dentro de você que fala, olha, você não é capacitado, se tem alguma coisa acusando você, não deixando você progredir, colocando no seu coração uma mentira, dizendo que você vai falhar com Deus, eu quero dizer para você o seguinte: não fuja de Jesus Cristo igual a Pedro. Fuja para Jesus. Fuja do pecado para Jesus. Porque só Jesus tem a solução para o pecado. Somente Jesus que há perdão. Somente Jesus que há misericórdia. Talvez você já tenha fugido muitas vezes. E eu pergunto para você, você já fugiu por não se achar digno? Você já fugiu alguma vez por não se achar capaz, por não saber falar? Quero falar para você que Jesus continua te chamando. Ele continua fazendo assim como ele fez com Pedro, ele continua pedindo para você cumprir aquilo que ele chamou você, aquilo que ele mandou você fazer. E ele não vai desistir de você. Assim como ele fez com Pedro, ele quer fazer com você. Então não faça como Pedro. Não tenha medo de falhar. Então eu apresentei aqui que um dos motivos que leva a pessoa a fugir é o medo de se frustrar. O outro motivo é o medo de falhar. E o terceiro motivo que pode levar a pessoa a fugir de Deus é o medo de perder. Medo de perder. Fugimos porque temos medo de perder. Medo de perder o conforto que nós conquistamos. Ou seja, a gente fala, eu poderia muito bem estar lá assistindo, estar passeando, né? Eu poderia estar lá no shopping, eu poderia estar assistindo meu jogo de futebol, mas eu vou ficar, né, fazendo as coisas de Deus e vou perder essas oportunidades, né? Vou perder esse conforto que eu já tenho, né, para ficar ir lá e fazendo conforme Deus quer que eu faça. Poxa, talvez eu perca até dinheiro por ter que fazer a vontade de Deus, ter que fazer aquilo que Deus manda eu fazer. Ou seja, muitos têm medo de perder o conforto que conquistou. E não é só o medo de perder o conforto, não. Tem o medo também de perder o respeito. Afinal de contas, o que as pessoas vão falar de mim quando me virem fazendo aquilo que Deus mandou? Talvez vão me chamar de radical, o crentinho, o crentão, ou seja, vão perder o respeito por mim. Tem um jovem na Bíblia que ele passou por isso, ele teve medo também de perder. E foi um jovem que é tratado como um jovem rico. Jesus falou para ele, que era para ele seguir a ele, né? Jesus falou, vem, segue-me, mas você vai ter que abrir mão dessas coisas para você ter a salvação, a vida eterna. E sabe o que o jovem fez quando ouviu isso? Ele fugiu da presença de Deus. Porque, afinal de contas, o que seria do conforto daquele jovem rico? O que seria da reputação dele? O que as pessoas falariam dele? Ou seja, as pessoas simplesmente, assim como o jovem rico, não querem pagar o preço, simplesmente por medo de perder as coisas que conquistou nesse mundo. Mas essas coisas, elas já possuem um prazo de validade. Nós, quando morrermos, nós não vamos levar elas vão simplesmente se deteriorar. Como diz a palavra de Deus em Mateus, a traça e a ferrugem vão corroer todas essas coisas. E quando nós morrermos, nós não vamos levar elas. Mas, se nós amarmos essas coisas mais do que amamos a Deus, então, quando Deus vier para acabar com todas essas coisas, nós também seremos acabados junto com elas. Porque nós ficaremos com elas. Seremos queimados com elas. Eu pergunto a você, você já fugiu por medo de perder? Eu quero falar para você que Jesus te chama para viver aquilo que o jovem rico não viveu. Sabe, tudo aquilo que tinha preparado para o jovem rico, tudo aqueles momentos que ele poderia passar com Jesus, de aprendizado, de testemunhar o que Jesus fez, de estar próximo do Messias. Tudo aquilo Jesus tem te chamado para você experimentar. Tudo aquilo que o jovem rico perdeu, Jesus quer que você experimente. Ele chama para experimentar o significado de andar em novidade de vida. Então eu falo para você hoje, não seja como o jovem rico, não tenha medo de perder. Aquele que diz, Jesus Cristo diz, aquele que perder a sua vida por causa de Cristo vai ganhar ela. Aquele que perder a sua vida por causa de Cristo, saiba que você vai ganhar a vida. E essa vida que Jesus está falando é a vida eterna. Não é uma vida que vai durar 50, 60, 70, 80 anos, mas é uma vida eterna, onde 80 anos é apenas um sopro. Não perca as oportunidades
de Deus para você. Então, eu apresentei aqui alguns motivos, podem existir muitos outros. Eu apresentei aqui que um dos motivos de fugir é simplesmente o medo de se frustrar. O outro motivo é o medo de falhar. E o terceiro motivo é o medo de perder. Existem inúmeros outros motivos. Eu não sei se existe algum motivo que tem feito você fugir da presença de Deus. Mas eu quero te falar, resumindo todos esses medos e qualquer outro medo, eu quero juntar tudo e dizer para você o seguinte, que, na verdade, todos esses medos são apenas desculpas. Nós fugimos porque nós não queremos cumprir o chamado. Sabe por quê? Porque nada, na verdade, nos impede de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Nada, nada. Nenhum desses medos, nenhuma coisa pode te parar, pode te travar. Pode realmente impedir você de fazer algo. Eu pergunto para você, o que te impede agora de você levantar, ir lá e perdoar aquela pessoa que Jesus sempre falou para você perdoar? O que te impede de você ir lá e orar por aquele familiar que talvez você tenha parado de orar por ele, de interceder pela vida dele, ou de você ir lá e aceitar aquele desafio, aquele cargo, aquela missão que Deus deu na tua mão? O que te impede de verdade de você levantar agora e ir lá e fazer? O que te impede de você ir lá e falar de Jesus para aquela pessoa problemática, aquela pessoa que você acredita que não vai dar em nada? O que te impede? Jesus só quer que você vá. O resultado é com ele. Nada dessas coisas pode te impedir. Apenas você. Só você pode impedir. Só você pode impedir essa obra de acontecer. Só você pode impedir com essas desculpas que podem muitas vezes subir ao teu coração. Mas eu quero te dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? A pior atitude que nós podemos tomar, então, é fugir de Deus. Mas um dia, meus irmãos, um dia, infelizmente ou felizmente para uns, Ou seja, infelizmente para uns e felizmente para outros, um dia todos terão que prestar contas a Jesus. Todos se apresentarão diante do Senhor. E nesse dia ele vai perguntar: por que você não foi? Por que você não perdoou? Por que você não ajudou? Por que você não evangelizou? E sinceramente, eu espero que você tenha bons argumentos para convencer Jesus. Não fuja. Apenas obedeça e vá. Não tenha medo. Não deixe qualquer medo, desculpa, definir as suas atitudes. Deus é bom, sua vontade é boa, é perfeita e agradável. Confie em Jesus. Confie em Deus. Você sabe que assim como Deus tinha um propósito na vida de Jonas, eu quero falar para você hoje que Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito grande na sua vida. Permita que Deus use você. Permita que você seja instrumento para levar a palavra de Deus e influenciar a vida de muitas pessoas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por esse dia e obrigado, Pai, porque nós estamos iniciando hoje a nossa campanha de jejum e oração, ó Deus, para buscar esse avivamento, para buscar, ó Deus, esse início, ó Pai, esse reinício, ó Pai, contigo, onde nós queremos sim cumprir a grande comissão, ó Pai, de alcançar mais vidas, ó Deus, de fazer realmente a Tua vontade. Por isso, ó Deus, visita-nos, ó Pai, alcança-nos, ó Deus, e nos ajuda, ó Deus, contra esses medos. Não permita, Pai, que essas situações, ó Pai, que foram colocadas aqui hoje, possam realmente subir ao nosso coração e atrapalhar a nossa caminhada contigo, Senhor. Que nenhum medo seja capaz, ó Deus, de impedir a obra que o Senhor tem sobre nós, Senhor. Que o Senhor possa nos usar como ferramentas poderosas, ó Deus, no teu reino, ó Pai, para alcançar mais e mais vidas, para saquear o inferno, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde e que você possa cumprir todos os dias que você fez o voto ao Senhor. O segundo, o terceiro, o quarto, até chegar ao 21º. Amém? Seja você uma bênção na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe.